Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Gente, eu vi um caso pela rede social de uma mulher que ela deu uma facada num cabeleireiro quando ele estava de costas atendendo um cliente, porque ele fez uma franja nela que, de acordo com ela, pareceu cebolinha. A moça é bonita, a franja ficou boa, assim, o cabelo ficou bom. E eu acredito que uma pessoa de fora que olhasse o corte que o cabeleireiro fez não ia dizer que ficou feio, ridículo e nada do tipo. Mas ela visivelmente era uma mulher descontrolada, né? O dono do salão segurou ela, eu acho que enquanto a polícia chegava, né? E outro segurança segurou de um lado e de outro. E aí, enquanto o dono do salão falava, ela meio que surtou, quis ir pra cima do dono do salão e tudo mais. E o que eu posso falar pra vocês? As pessoas, hoje em dia, elas estão descontroladas. Hoje em dia, as pessoas, elas estão cada vez mais egoístas, frias, né? Distante do amor de Deus, distante daquilo que deveria ser, né, gente? O respeito pelo próximo, independentemente de religião, independentemente de qualquer coisa, é algo que precisa existir, né? Então, mesmo que você não tenha religião, você tem que respeitar o próximo, porque assim, eu acredito que o respeito é o mínimo que você deve dar para alguém, independentemente das diferenças que você tenha em relação a uma pessoa. Então, por exemplo, se você vai fazer um corte de cabelo, você não gostou do corte, o que ela poderia ter feito? Ter processado, entendeu? Tipo assim, eu pedi por um corte, ele não me deu um corte, inventou um corte, sei lá, da cabeça dele. E eu não gostei do resultado. Eu poderia simplesmente processar, dizer, olha, você fez um procedimento que eu não autorizei, eu não gostei, vou processar você. E é isso. E não tem nada que mais possa fazer, porque veja bem, cabelo, uma vez cortado, você não tem como colocar de volta, né? E cabelo cresce, entendeu? Então, assim, tem pessoas que às vezes brigam, fazem guerra por coisas que, sabe assim, que tem solução. Uma coisa que eu fico refletindo depois que você vai buscando a maturidade é que tem lutas que não vale a pena lutar, mesmo que os seus resultados sejam ruins. O que eu faria, por exemplo, se eu fosse no cabeleireiro e acontecesse isso? Eu seria sincera com a cabeleireira, ou cabeleireiro, eu diria, olha, é o seguinte, não era esse procedimento que eu vim fazer. Eu expliquei exatamente a você como eu queria deixar o meu cabelo. E você deixou do jeito que você quis, não que eu quis. Tipo, você fez um procedimento que você achou que combinaria comigo, que você achou que eu ficaria contente, mas eu não gostei. Entendeu? E aí, provavelmente, ela iria te pedir perdão, se fosse uma pessoa com noção, né? E dizer, eita, me desculpa, eu achei que ia combinar com o seu rosto, eu achei que você ia gostar, eu queria lhe surpreender, lhe dar uma experiência de salão. Enfim, poderia dar qualquer desculpa. E é isso, entendeu? Ou resolvia de forma amigável, ou resolvia com processo, mas a questão é resolver com facada, gente. Eu acho, assim, algo muito drástico, assim, algo muito, como é que eu posso dizer? Algo muito exagerado, né? Então, o que eu vejo? A importância de você equilibrar suas emoções. A importância de você estar bem com você mesmo. Porque quando você está bem com você mesmo, não é qualquer situação que te tira do sério e te faz agir assim por impulso, agir de forma muito exagerada a situação, desproporcional, né? Então, o que mais tem, infelizmente, hoje em dia, é as pessoas agindo de forma desproporcional ao acontecimento. Porque, tipo, você dá uma facada em alguém porque não gostou de um corte, é uma atitude desproporcional, entendeu? Eu entendo que existe uma frustração, uma decepção, mas chegar a esse nível, entendeu? É algo assim muito, muito grotesco, né, na minha opinião. Então, as pessoas, elas precisam, acima de tudo, gostar delas mesmas, cuidar bem delas e estar satisfeita consigo mesma. Uma pessoa que ela tá bem resolvida consigo mesma, ela é uma pessoa que busca estar resolvida com outras pessoas. Mesmo que ela esteja insatisfeita com outras pessoas, mesmo que ela esteja chateada com outras pessoas, ela vai buscar uma forma de contornar a situação. Porque isso faz parte de você ter maturidade. Isso faz parte de você conviver em sociedade. Então, se você vive em sociedade, você não pode querer agir da forma que lhe dá na telha, entendeu? Eu vou dar um exemplo, tem uma discussão ali de briga de casal, por mais que você esteja frustrado, né, com a pessoa, com a raiva da pessoa, o homem, por exemplo, né, não pode agredir a sua mulher. Por quê? Porque isso é algo óbvio, né, gente? Se você tá num relacionamento, você não pode agredir o outro, entendeu? E mesmo sendo uma relação de profissional e cliente, é um tipo de relação também. Toda interação que a gente tem com as pessoas é um tipo de relação, de professor com aluno, de cliente com um empresário, entendeu? De uma mãe com uma filha, né? De um marido com a esposa, enfim, tudo isso é relação, entendeu? Independente do grau de relação. Tem que ter respeito, tem que ter compreensão,
Você tem que ter aquele jogo de cintura, saber agir com harmonia, mesmo quando as situações não são favoráveis, entendeu? E você também, assim, uma coisa muito importante, não dependa do outro para você agir bem. Não dependa do outro para você fazer o que precisa ser feito, entendeu? Se o outro escolheu não te respeitar, se o outro escolheu não te validar, isso é um problema do outro, entendeu? Não deixe de ser contaminado pelo outro, não deixe de ser contaminado porque o outro não sabe como reagir. Se o outro não é uma pessoa respeitosa, continue você sendo uma pessoa respeitosa, tá entendendo? Então, assim, nesse caso, o que o cabeleireiro tem que fazer? Realmente, essa mulher tem que ser presa, né? E aí ela foi tão boba, né, pra não usar outro tipo de expressão de palavra, foi tão boba porque estavam filmando ela e ela disse assim, eu vou pegar a cabeça dele, vou não sei o que, continuar ameaçando, ou seja, isso é burrice, por quê? Ela já tem prova contra ela mesma, porque tem câmeras de segurança filmando no momento exato que ela deu a facada. Aí depois, de vez ela se retratar, dizer, gente, olha, pode ter filmado aí, a câmera pode ter realmente pegado, dado a facada, mas me perdoe, eu não quero ser presa, eu vou pedir perdão pra ele, enfim, entendeu? Uma pessoa sábia, se ela comete uma burrada, ela vai tentar consertar aquilo, né? Mas não, ela prova a insensatez dela quando ela continua ameaçando o cabeleireiro, ela já deu uma facada nele, sabe provavelmente que vai ser presa e ela continuou falando que ia atrás do cabeleireiro, que ia fazer tal coisa e não sei o quê. Ou seja, tem gente que é tola, entendeu? Tem gente que é burrice mesmo, entendeu? Não tem outra expressão. Porque, gente, você cometer um erro já é burrice. Agora, imagina você cometer um erro e saber que tem consequência e você persiste naquele erro, entendeu? Então, se você quer conhecer uma pessoa tola, veja que ela comete erros e ela começa a insistir naquele erro que ela cometeu. Porque ela tem a chance, né? Ela tem a oportunidade de fazer diferente, sabe? De não cometer aquele mesmo erro, mas, infelizmente, continua cometendo aquele mesmo erro, aquele mesmo problema. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, né, é que a gente precisa observar como alguns padrões se repetem, né, como algumas pessoas, elas agem com insensatez, independentemente das consequências, independentemente de se tem pessoas, às vezes, alertando, se tem pessoas instruindo. Tem pessoas que a gente vê assim, a gente pensa que são sem esperança, né, assim, para Deus nada é impossível, porém, começam a agir com insensatez e, enfim, se não for Deus na vida delas, continua até o fim da vida agindo de forma insensata. Então, o que eu acho sobre essa mulher, né, que ela vai ter que pagar as consequências pelos atos dela, né, gente, porque, embora ela possa ter algum problema psicológico, alguma coisa assim, eu não sei, eu não sou psiquiatra, nem psicóloga para dar laudo, mas o que eu sei é que, independentemente de como ela seja, do problema que ela esteja passando, toda atitude tem consequência, entendeu? Então é muito importante que as pessoas parem para refletir como estão sua vida, tenham um momento de silêncio, observa assim, por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu faço o que eu faço, né? Porque eu tenho determinados padrões e sempre estou repetindo, não consigo quebrar um determinado padrão que seja ruim, que seja tóxico para mim ou para outras pessoas. É muito importante ter esse questionamento, entendeu? Entender por que você age do jeito que age, né? Então, uma coisa que eu observo é justamente isso, entendeu? Que existem padrões, né, que precisam ser refletidos, né, e que se você não reflete, você vai passar a vida inteira daquela forma. Então, por exemplo, ela vai ser presa, daqui a pouco vai ser solta, aí ela não tem juízo, não tem sabedoria, vai acabar repetindo a mesma coisa de novo. Gente, caiu a bolsa aqui, nada. Que coisa aleatória, achei muito estranho. Caiu uma bolsa aqui que tava na prateleira, mas enfim, só para tirar o foco aqui do vídeo, essas coisas acontecem. Então, assim, e essas coisas vão continuar acontecendo na vida dela, entendeu? Até que ela venha refletir e dizer assim, não posso continuar agindo que nem uma tola, eu preciso ter sabedoria, eu preciso tratar as pessoas bem. Não é dando facada nos outros que eu vou resolver alguma coisa. Muito pelo contrário, eu vou criar mais problemas, porque, veja, ela nem conseguiu consertar o corte da franja e agora ainda vai ser presa. Ou seja, piorou. Entendeu? Se ela não tivesse dado facada, ela só ia chegar em casa insatisfeita porque não gostou da experiência do salão e pronto. Mas agora ela, além de estar com a franja feia, de acordo com ela, né? Eu não achei, mas gosto é gosto, né? Além de ela estar com a franja feia, de acordo com ela ainda vai ser presa. Ela ainda vai tomar consequências das atitudes dela. Então você sempre pode piorar a situação dependendo da sua reação, entendeu? Então,
A vida não é o que nos acontece, é a forma como a gente reage àquilo que nos acontece. Então, se acontecer uma coisa que você não gostou e tudo mais, busque saber como você vai reagir com aquilo, entendeu? Busque contornar a situação de uma experiência ruim, para que você não leve a sua vida com pesar, para que você não coloque intensidade nas suas emoções. Tente racionalizar as suas emoções, embora seja difícil, tente entender porque suas emoções estão ali. Aí eu tô sentindo muita raiva, aí eu tô com vontade de fazer tal coisa, tá, mas por quê? O que é que eu posso fazer para desviar a minha atenção dessa emoção? Para que eu possa processar essa emoção de forma saudável, entendeu? Porque as emoções estão ali por um propósito, entendeu? E a gente precisa entender por que aquelas emoções estão ali, por que a gente sente o que a gente sente e como lidar da melhor forma. Então, assim, não é que a gente tem que evitar uma emoção, mas a gente tem que saber ter sabedoria para contornar aquela emoção, se a gente perceber que aquela emoção tá saindo do sério, entendeu? Vamos dizer, a emoção da raiva. É uma emoção, assim, que ela é necessária, porque ela mostra, às vezes, uma injustiça, mostra uma indignação, mostra uma situação que precisa ser modificada, entendeu? Nos mobiliza a modificar uma situação. Porém, se a gente coloca muita intensidade nessa emoção, a gente pode cometer uma tragédia com o nosso próximo, entendeu? Então, uma briga, por exemplo, né? Você tá com muita raiva daquela pessoa, você se deixa tomar pela emoção, realmente pode acontecer essa tragédia, dar uma facada, graças a Deus não chegou a matá-lo, né? Mas poderia acontecer. Na hora que ela deu uma facada que atingiu ele, uma outra pessoa chegou e tomou a faca dela, e aí por isso que não aconteceu o pior. Mas se não tivesse tido esse corajoso, né, que nem apareceu na câmera, acho que apareceu só mais a mão, assim, tomando a faca dela, o que poderia ter acontecido, né? Poderia, de fato, ter acontecido aí uma tragédia, né? E graças a Deus que o cabeleireiro também foi rápido, assim que ele sentiu, ele já correu, foi buscar se proteger e tudo mais. Então, as emoções, elas precisam ser processadas, é preciso ter sabedoria, entendeu? Buscar regulação emocional. Só que, lógico, pessoas que são problemáticas, pessoas que não são sábias, elas não vão buscar no dia a dia regulação emocional. Elas não vão acreditar que o problema são elas. Para quem é problemático, já reparou, eles sempre acham que os problemas são os outros. Não, fulano me provocou, fulano me causou, fulano, como se a pessoa fosse uma criancinha que não pudesse regular suas próprias emoções, que não tivesse cérebro para racionalizar e dizer, eita, esse comportamento não é legal. Mesmo que essa pessoa tenha me ferido, tenha dito algo que não gostou, isso não justifica o meu comportamento agressivo. Entendeu? Eu preciso ter domínio próprio, eu preciso entender minhas emoções, preciso acolher minhas emoções, digerir as minhas emoções, e se eu não tô conseguindo lidar com as minhas emoções, buscar um psicólogo, gente, buscar espiritualidade, buscar alguma coisa pra você consertar isso em você, porque não é normal, entendeu? Não é normal você sair do sério das suas emoções e você ficar culpando os outros, e tem pessoas que têm esse costume, sabe? Faz o pior e depois fica justificando, mas é porque a pessoa falou uma coisa que eu não gostei, porque a pessoa fez tal coisa que não sei o quê. Não, coisas que a gente não gosta vão acontecer, a gente vai ouvir palavras que a gente não gosta, as pessoas vão fazer algo no mal que a gente não gosta e tudo mais, mas a gente precisa saber como lidar com isso, entendeu? Dar facada nos outros não é a solução, ser agressivo com os outros, quebrar coisa não é a solução, entendeu? Ficar gritando de torta à direita não é a solução para os nossos problemas. Isso só aumenta os problemas, entendeu? Isso só agrava a situação. Então, mediante as frustrações, as decepções, as coisas que nos acontecem na vida, a gente precisa ter sabedoria e saber como é que a gente vai lidar. Porque dependendo da forma como a gente lidou, a gente resolve a situação ou a gente piora, entendeu? Então, a reflexão que eu pude tirar, né, sobre esse caso aí da moça que teve aí o corte de cabelo dela, que ela ficou insatisfeita e deu a facada no homem, é justamente isso, né, gente? E impera a questão do egoísmo, que eu falei no começo sobre o amor esfriar, né? Quando o amor esfria em relação ao próximo, o que vem é justamente o egoísmo, entendeu? Você não parar para pensar que aquela pessoa que talvez cometeu um erro e tal, é só um ser humano, entendeu? E que, por exemplo, um profissional que corta um cabelo de forma errada, né, é um ser humano que errou ali, provavelmente, no corte, tentando acertar. Eu não acredito que ele fez o corte de cabelo lá de propósito, né, fez o corte de cabelo daquela forma de propósito para que ela ficasse insatisfeita, para que provocasse ela. Não, eu não acredito, né. Se fosse uma pessoa que ele não gostasse, provavelmente ele, como profissional, se negaria a atendê-la, entendeu? Não vou atendê-la porque eu não gosto dela e tal. Não acredito que ele atendeu e, de propósito, fez algo mal, entende? E mesmo assim, eu acho que não justificaria uma facada, né? Mas eu quero que vocês entendam, né, como foi realmente desproporcional a reação dessa mulher em relação a ter o cabelo cortado, né, que foi a franja, na verdade. Gente, foi a franja, tá? Foi nem o cabelo mesmo, tipo, questão de comprimento, que eu acho mais complicado ainda, porque cabelo cresce, porém demora a crescer, entendeu? Se o seu cabelo é grande, como o meu, por exemplo, aqui, porque não dá pra pegar todo no vídeo, né? Mas o meu cabelo é grande.
E assim, eu tô querendo deixar ele crescer cada vez mais, né? Teve uma época que eu cometi a loucura de cortar daqui, sabe? Do ombro, e depois desse dia eu não quis mais cortar tão curtinho. Mas cabelo cresce, sabe? Eu lembro que quando eu cortei muito curtinho, muita gente falou, ai, você não devia ter cortado e tal, tal. Eu disse, gente, cabelo cresce. E realmente cabelo cresce, sabe? E aí depois de um tempo eu me arrependi de ter cortado tão curto, mas eu sempre botei na minha cabeça, cabelo cresce, entende? Então, cuidado para você não se desesperar por situações que tem como se resolver, às vezes com o tempo, entendeu? Às vezes não tem nada que você possa fazer num momento para resolver, mas com o tempo pode resolver, que é a questão aí do cabelo, né? O exemplo. No caso dela era a franja, então, gente, assim, é tão supérfluo, sabe? Tem tanta coisa que as pessoas se preocupam, que as pessoas se extravasam, que é bem supérfluo, sabe? Então você vê uma moça bonita, que agora tá sendo mal vista, né, tá repercutindo aí, por conta de uma atitude tola, entendeu? Então cuidado, porque você também pode ser conhecido como uma pessoa tola, dependendo da sua ação, entendeu? Então você pode ter uma ação de exemplo, de sabedoria, e outras pessoas vão ver você como referência e tudo mais, e você também pode ser uma pessoa que tem um exemplo de ser tola, entendeu? Então, talvez um dia ela se arrependa de ter agido da forma como agiu, talvez um dia ela amadureça, mas ela sempre vai ser conhecida como a mulher tola que deu uma facada no cabeleireiro. Então, muito cuidado, porque existem ações que não se apagam, entendeu? Que a gente vai ser sempre conhecido por aquela atitude errada que a gente tomou. Porque eu já percebi isso, quando a gente acerta, é difícil as pessoas reconhecerem, mas quando a gente age de forma tola, quando a gente erra, todo mundo reconhece o nosso erro, entendeu? Porque as pessoas, elas estão sempre, constantemente julgando umas às outras, buscando falhas, defeitos uns nos outros, entendeu? Isso meio que faz parte do ser humano, assim. É muito difícil a gente não fazer isso, porque às vezes já tá até no automático da gente fazer isso em relação aos outros. Porque é uma forma de mecanismo de sobrevivência. A gente observar como o outro age, porque antigamente a gente vivia todo mundo em conjunto, e era necessário entender quem representava uma ameaça ou não, pra gente saber se devia ficar perto ou não, entendeu? Então isso é meio que automático do ser humano, então cuidado, porque mesmo que um dia você cresça, você amadureça, algumas atitudes erradas que você tomou podem continuar reverberando aí na vida de quem lembrar, entendeu? Vai ter gente que vai esquecer de uma coisa que você cometeu, de algum ato que você cometeu, mas tem pessoas que nunca vão esquecer de uma atitude errada que você tomou, entendeu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as atitudes que a gente toma, porque tem atitudes que têm consequências sérias, e mesmo aquelas que a gente às vezes não vê a consequência séria, a gente pode ver que sempre vai estar repercutindo. Enquanto tiver alguém lembrando, você foi aquela pessoa tola que agiu de tal forma, você foi aquela mulher da facada do cabeleireiro. Gente, repercutiu. Entendeu? Viralizou. E ainda mais com a internet hoje em dia, né? Viralizou aí. Então, essas foram as reflexões que eu posso dar aqui a respeito desse caso. Se vocês gostaram, gente, do vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações para que vocês não percam mais nenhum vídeo, e um grande beijo.